Olá pessoas, tudo bem com vocês? Vamos seguir aqui com as nossas aulas de sociologia através do recurso dos vídeos aqui na plataforma do Siga. Vocês vão reparar que o tempo do vídeo da aula é um pouco menor ou bem menor, dependendo da aula, com relação ao nosso tempo de aula presencial, porque nas nossas aulas de sociologia a gente tem bastante espaço para discussão, para interação, e como o vídeo sou só eu falando, o tempo do conteúdo acaba sendo bem menor. Mas a gente pode usar principalmente o grupo no WhatsApp para fazer as discussões que vocês acharem necessárias. Então é bastante importante que vocês leiam os textos que estão lá. Na verdade é um texto só, é um capítulo de um livro, que está no início deste módulo. É importante que vocês façam a lista de exercícios deste módulo referente à cultura e ideologia e que vocês tirem as dúvidas através do WhatsApp, através do e-mail, pelo caminho que vocês acharem mais interessante. Bom, na nossa última aula presencial eu deixei para vocês essa imagem aqui que está aparecendo, que é uma charge representando duas mulheres de culturas diferentes. A da esquerda é uma mulher de uma cultura ocidental, né, mais parecida com a nossa, indo de biquíni, provavelmente ela está indo para a praia, né? E uma mulher de uma cultura oriental, islâmica, com o corpo todo coberto. E o interessante dessa charge é perceber que as duas olham uma para a outra e a reação delas é o que a gente discutiu no final da última aula, que é o estranhamento. O estranhamento é quando você vê alguém que tem uma cultura diferente da sua, com uma atitude diferente da sua, um modo de se comportar diferente do seu, e isso vai te causar uma espécie de um desconforto, vai te causar um estranhamento, um questionamento. E nós vimos que o estranhamento ele é positivo quando ele gera reflexão. Então, nesse caso aqui, a gente está vendo duas mulheres que têm essa reação de estranhamento ao olhar uma para a outra. E essa do lado esquerdo, a mulher ocidental, que está indo para a praia de biquíni, olha para a mulher islâmica toda coberta com a burca e tem por ela um sentimento de pena, de compaixão, né? Pensa, nossa, ela tá toda coberta. Como é cruel, né? Uma cultura machista e dominadora que impede a mulher de se mostrar, que impede a mulher de aparecer. Já a mulher islâmica olha para a mulher ocidental e tem uma reação muito parecida. Nossa, essa mulher tá toda descoberta. Como deve ser ruim para ela viver numa sociedade em que ela se sinta obrigada, ou para que ela se sinta valorizada, ela tenha que mostrar o corpo. Então, assim, são duas culturas com valores diferentes. Tanto uma quanto a outra podem estar se sentindo livres. A mulher ocidental se sente livre para usar um biquíni e ir à praia. E a mulher islâmica, nessa imagem, ela se sente livre a partir do momento em que ela pode esconder o próprio corpo, a partir do momento em que ela só mostra o corpo dela para quem ela quiser. Ela não se sente obrigada a ir à praia mostrando o corpo. E é muito interessante a gente pensar que é muito comum que a cultura ocidental olhe para a cultura islâmica e a classifique como machista e opressora, que domina as mulheres, que tira direitos das mulheres. Mas se a gente parar para pensar, a cultura ocidental também é machista, também tem seu lado opressor, também tira direitos das mulheres. Na cultura ocidental, as mulheres são muito julgadas pela sua aparência. Algo que na cultura islâmica, como ela tem que andar coberta, a aparência não conta tanto. Por outro lado, uma mulher islâmica ela não vai se sentir à vontade em usar roupas mais curtas ou ir à praia só de biquíni, por exemplo. Então ela também vai ter os seus impedimentos. Então cada cultura, apesar de agir de forma diferente, cada uma das duas culturas tem uma forma de lidar com a mulher e pode ser considerada uma cultura machista. Mas ao mesmo tempo é interessante a gente pensar no que diz respeito ao que seria a liberdade da mulher em uma cultura e em outra. Né? Vocês já devem ter ouvido falar que existem alguns países
em que é proibido as mulheres usarem o véu islâmico que se chama hijab, na cultura muçulmana. Na França, por exemplo, as meninas muçulmanas não podem ir à escola usando o véu islâmico, né, que cobre o cabelo. Só que dentro da cultura islâmica, o cabelo é considerado uma parte sensual do corpo da mulher. Então, uma mulher islâmica andando com o cabelo à mostra, ela se sente muito exposta. Então, existem, e isso é muito curioso a gente pensar, o movimento feminista de países islâmicos defende o direito dessas mulheres de usarem o véu. Então, e pela mesma regra, pela mesma lógica que as feministas no Ocidente defendem outras atitudes mais liberais diante de seu corpo. Então, a mesma lógica do meu corpo, minhas regras, vale para o uso do véu islâmico para algumas mulheres muçulmanas. Elas dizem o seguinte: eu não sou obrigada a mostrar o meu cabelo em público, então eu devo ter o direito de usar o véu e cobri-lo. Eu não sou obrigada a me mostrar. Eu não me sinto à vontade mostrando o meu corpo. Então também é algo para a gente pensar. Para nós pode soar estranho. Nossa, uma feminista que defende o direito de esconder o cabelo, que defende o direito de esconder o corpo, em alguns países, ela se sente mais livre, ela pode se sentir mais livre a partir do momento em que ela tem o direito de não mostrar partes do seu corpo. Enquanto no Ocidente, algumas feministas brigam justamente pelo contrário, pelo direito de poder se mostrar. Elas vão se sentir mais livres mostrando o seu corpo, andando de biquíni ou usando roupas mais curtas, enfim. Então, quando a gente fala do estranhamento, né, do olhar para o outro e não entender muito bem o que ele pensa ou achar estranho porque ele tem um comportamento diferente, a gente está falando disso. Então a gente precisa, quando olha para o outro, quando olha para o diferente, fazer essa reflexão, né? O que aquilo quer dizer, o que aquilo significa. Então, o objetivo dessa imagem era discutir um pouco isso com vocês. E, infelizmente, não deu para a gente fazer essa discussão em sala de aula, que seria bem interessante, bem rica. Mas, enfim, quando a gente retornar às aulas presenciais, a gente pode retomar esse debate. Bom, pessoal, ainda falando sobre a ideia de estranhamento. Então, como eu disse, o estranhamento ele é muito interessante, ele é muito importante quando ele causa reflexão. Quando a gente olha para o outro, tem essa reação do estranhamento e se questiona e reflete. Nossa, o que será que aquilo quer dizer? Por que será que a minha cultura é diferente? Será que a minha cultura não precisa mudar? Será que é a cultura do outro que precisa mudar? Ou tá tudo bem cada cultura ter o seu ponto de vista diferente sobre o mesmo assunto? Então, o estranhamento ele é importante quando gera reflexão. Mas, às vezes, o estranhamento não gera reflexão, ele gera repulsa. Ele gera um sentimento de superioridade de uma cultura em relação à outra. E na história da humanidade, principalmente a partir do século XVI, uma dessas reações negativas ao estranhamento, em que um povo se sente superior aos demais, é o que nós chamamos de eurocentrismo. A partir do século XVI, países europeus, grandes potências europeias, começam a conquistar territórios fora da Europa. No século XVI, principalmente a América, né, o continente americano, vai ser colonizado pela Europa. Nos séculos XIX e XX, territórios da África, da Ásia e da Oceania vão ser colonizados pelos europeus. E esses europeus encaravam a cultura desses povos colonizados como uma cultura inferior. Então, relacionando com o que a gente viu em aulas anteriores sobre a ideia da antropologia evolucionista, lá do Taylor, que entendia que todos os povos evoluiriam na mesma direção, mas que alguns teriam evoluído mais rápido e outros mais devagar, e que a Europa estaria no auge da evolução, os outros povos seriam povos atrasados, e que algum dia chegariam ao nível dos europeus. Essa visão foi muito comum entre os europeus durante esse período de colonização, principalmente a partir do século XIX.
Então, os europeus acreditavam que colonizando os outros países, eles ajudariam os outros países a evoluírem. Então, os outros países precisavam de ajuda dos europeus para evoluir. Então, os europeus se viam como o centro do mundo, ou como o lugar mais evoluído do mundo, que os outros povos tinham que imitar os europeus. Então, essa é uma atitude, né, a Europa como centro do mundo, a Europa como lugar mais importante, é o que a gente chama de eurocentrismo. Então, eles mediam a cultura dos outros povos, tendo como referência a cultura europeia. Quanto mais parecido com o europeu, mais evoluído. Quanto mais diferente do europeu, mais atrasado. E o objetivo dos europeus era justamente fazer com que todos os povos se tornassem, de alguma forma, europeus. Então, isso é o que a gente chama de eurocentrismo. Sobre o eurocentrismo, a gente tem essa charge aí, essa representação que vocês vão reparar que nós temos aí dois personagens principais. O que está mais à frente ali, subindo a montanha, de casaco vermelho, representa o Império Britânico, né, representa o Império comandado pela Inglaterra. E o do lado direito ali é o Tio Sam, que representa os Estados Unidos, aquele de casaco azul e calça listrada. E cada um deles está carregando nas costas várias pessoas que representam os povos que eram ou colonizados ou que tinham influência política desses outros países. Então, a Inglaterra ali está carregando suas colônias, que a gente pode ver ali, por exemplo, a China, a Índia ali de turbante e outros países, e os Estados Unidos carregando ali os países que não eram colônias dos Estados Unidos, mas que tinham influência dos Estados Unidos, que os Estados Unidos exerciam uma certa hegemonia, eram países que dependiam economicamente dos Estados Unidos. E ali a gente tem, por exemplo, Cuba, que antes de se tornar uma inimiga histórica dos Estados Unidos, era um país que dependia dos Estados Unidos. E outros países ali, principalmente da América Central e da Oceania, que dependiam economicamente dos Estados Unidos. Se vocês repararem, esses países sendo carregados pela Inglaterra e pelos Estados Unidos, eles são representados como pessoas inferiores ou até mesmo com algum problema mental, alguma espécie de retardo mental, com suas roupas consideradas estranhas pelos europeus e pelos americanos, com o rosto deformado, com uma cara assim ou de ingênuo ou de ignorante, ou mesmo com algum problema mental. E se vocês repararem, a Inglaterra e os Estados Unidos estão subindo uma montanha com várias pedras, e essas pedras ali estão em inglês escritas, né, os nomes. Essas pedras representam os obstáculos que a civilização europeia ou que a civilização norte-americana tem que superar para conduzir os outros povos até o grau máximo da civilização, que está representada por uma estátua lá no topo da montanha. Então dá para ver ali vários. Cada pedra tem um nome. A gente tem ali o barbarismo, a ignorância, o vício, brutalidade, a escravidão, a superstição, canibalismo, entre outras coisas que aparecem. Então, os europeus e os norte-americanos, que tinham uma cultura europeia também, vão olhar para esses outros povos como povos atrasados que precisam de ajuda das grandes civilizações do mundo, principalmente as europeias, para se desenvolverem. A grande questão, pessoal, é que esses povos, considerados inferiores pelos europeus e americanos, não pediram ajuda para ninguém. E também, como nós vimos, né, nas diferentes abordagens da antropologia, não faz sentido a gente encarar uma cultura como mais evoluída ou menos evoluída. São culturas diferentes. Então, quando a gente lida com essas diferentes culturas, não dá para dizer que uma é mais evoluída, outra é mais atrasada. Então, interferir em outras culturas para que elas fiquem mais parecidas com os Estados Unidos ou com a Europa não quer dizer que você está ajudando essas culturas, quer dizer que você está interferindo no desenvolvimento delas e transformando-as a partir de um ideal que pode estar certo ou não. Então, esses países sofreram bastante com a interferência de europeus e norte-americanos porque tiveram as suas culturas tradicionais consideradas culturas inferiores e que deviam ser abandonadas.
E o resultado disso, em grande parte, é que nós tivemos muitas perdas de conhecimentos tradicionais, de culturas tradicionais a partir desse processo de colonização. E também o que é interessante é que os europeus e os norte-americanos acreditavam que para ajudar esses povos a se tornarem civilizados, esses povos tinham que trabalhar para os europeus e norte-americanos, seguindo os costumes europeus e norte-americanos, para que eles pudessem evoluir. Então, eles acreditavam que estavam ajudando esses países, fazendo esses países trabalharem para eles. Então, os europeus, por exemplo, iam para suas colônias na África, ou na Ásia, ou na Oceania, enfim, e ensinavam esses povos a falar as línguas europeias, faziam esses povos irem abandonando suas línguas tradicionais para falar as línguas europeias, adotar as religiões europeias, seguir os costumes europeus, modo de se vestir, modo de se alimentar, o tipo de habitação, enfim. Porque eles acreditavam que eram civilizações atrasadas, eram culturas atrasadas, e que se imitassem os europeus, se tornariam mais evoluídas. E hoje nós sabemos, do ponto de vista antropológico, que esse raciocínio não faz sentido, porque cada cultura tem a sua forma de se desenvolver, e elas não vão chegar todas no mesmo lugar, elas partem de pontos diferentes e chegam a conclusões diferentes. Então, o eurocentrismo que a gente viu é um exemplo de estranhamento que causa preconceito, que causa racismo, que causa aversão de uma cultura em relação à outra. Só que a nossa atitude em relação a culturas diferentes, ela deve priorizar a reflexão. E para a gente refletir a respeito de uma outra cultura, é importante a gente levar em conta que qualquer atitude diferente da atitude da nossa cultura, ela sempre vai parecer estranha se ela for vista sob um único ponto de vista ou fora de contexto. Então eu vejo alguém de uma cultura diferente, tendo uma forma diferente de agir, tendo uma forma diferente de se comportar, de se vestir, de se alimentar. Se eu não entendo o significado dessa ação, ou se eu tento analisar essa ação exclusivamente do ponto de vista da minha cultura, ela vai parecer estranha, ela vai parecer sem sentido. E a gente pode dar como exemplo disso uma cerimônia religiosa. Se uma pessoa ocidental, cristã, observa uma cerimônia religiosa de um povo indígena, por exemplo, ela pode achar muito estranho. Ela pode pensar que é uma cerimônia que não faz sentido. Mas se eu tento entender o que essa cerimônia significa, o que essa cerimônia representa para essas pessoas, o que aquelas atitudes, aqueles movimentos, aquelas músicas que eles cantam significam e para que eles estão fazendo aquilo, aí essa cerimônia passa a fazer sentido para mim. Então, é importante, quando eu observo uma cultura diferente da minha, tentar compreender o significado que aquela cultura atribui àquela ação. Porque se eu usar apenas o meu ponto de vista, os meus parâmetros, a minha cultura, eu posso interpretar de forma equivocada. Eu posso não entender o que aquilo quer dizer para aquela cultura. Então eu sempre tenho que procurar olhar para outra cultura, compreendendo os significados e valores que aquela cultura atribui àquela ação. E não apenas os meus próprios valores, ou que a minha própria cultura diz sobre aquela ação. Claro, compreender o que significa não quer dizer que eu vou necessariamente concordar ou achar correto o que aquela outra cultura faz, mas diminui muito o preconceito de uma cultura em relação à outra quando eu observo a outra cultura tendo em vista os significados que aquela cultura atribui. Talvez tenha ficado um pouco confuso, podemos tirar as dúvidas pelo WhatsApp, mas a ideia é essa. Compreender a outra cultura só é possível a partir do momento que eu entendo
os significados que aquela cultura atribui às ações. Se eu tento olhar só com os meus significados, só com o que a minha cultura diz, eu não vou compreender o que a outra cultura, o que aquilo significa para outra cultura. Ok? Um exemplo interessante disso está numa obra de um antropólogo chamado Eduardo Viveiros de Castro. Ele escreve um artigo sobre o título do artigo é Inconstância da Alma Selvagem. Ele conta uma história de um padre jesuíta que escreve um texto na época do início da colonização do Brasil. Esse padre jesuíta ele escreve um texto dizendo como era difícil catequizar os índios e que ele não entendia o modo de agir dos índios. Né? Nesse relato, o padre jesuíta escreve o seguinte: olha, a gente vai ensinar religião para os índios, a gente fala de Jesus Cristo, a gente fala do que a Igreja Católica ensina, e aí os índios vêm, os índios ouvem a gente contar toda a história, toda a vida de Cristo, o quanto ele sofreu, o fato dele ter morrido pela humanidade. Os índios se emocionam, chegam a chorar ouvindo as histórias sobre Cristo, acham tudo muito interessante, e aí quando nós achamos que eles vão abandonar os seus antigos costumes e seguir os ensinamentos cristãos, porque eles se emocionam com o que a gente ensina, eles voltam a seus antigos costumes, voltam a andar nus, voltam o homem a ter várias mulheres, alguns voltam ao canibalismo, voltam a práticas, voltam a adorar seus antigos deuses, e a gente não entende isso. E aí esse padre jesuíta ele vai dizer o seguinte: olha, eu tenho a impressão de que a alma dos índios é como a murta. A murta é uma espécie de uma moita, assim, é um matinho. Por que ele acha que a alma dos índios é igual à murta? A murta, né, uma moita, uma planta, você consegue dar um determinado formato com certa facilidade. Você vai ali, poda, tal, dá um formato. Só que qualquer vento, qualquer chacoalhão, muda a forma dessa moita de novo. Então ela é fácil de dar a forma, mas ela perde forma muito fácil. Enquanto ele acha que a alma dos europeus é igual a um mármore. Um bloco de mármore é difícil dar forma. Você precisa de muito trabalho para dar forma a um bloco de mármore. Mas a partir do momento que você dá a forma, dificilmente ele perde aquela forma. Então esse padre achava que os índios, na verdade, eram inconstantes. Que eles vinham, hoje eles se comportavam como cristãos, amanhã voltavam a se comportar como bárbaros, né, que era como os europeus chamavam os índios, voltavam a se comportar como bárbaros, depois voltavam a ser cristãos, então eles não tinham constância. E aí esse antropólogo brasileiro, Eduardo Viveiros de Castro, analisa esse texto e analisa a cultura indígena e como os padres jesuítas observavam a cultura indígena, e ele chega à conclusão de que não é que os índios tinham uma alma inconstante, ou que hoje eles faziam uma coisa e amanhã eles faziam outra, mas é que para a cultura indígena não tinha problema nenhum seguir as práticas cristãs e as práticas indígenas ao mesmo tempo. Os índios achavam legal a história de Cristo, acreditavam na história de Cristo, mas também continuavam acreditando nos seus antigos deuses. Eles achavam legal ir à missa, mas também achavam legal fazer os seus rituais de pagelança, por exemplo. Então, para eles, a cultura cristã europeia e a cultura indígena não eram contraditórias, eles podiam seguir as duas ao mesmo tempo. Enquanto para os europeus, não. Ou você escolhia uma, ou você escolhia a outra. Então, a atitude indígena era incompreensível pelo padre jesuíta, porque o padre jesuíta estava analisando com seu ponto de vista apenas. E do ponto de vista dele, ser cristão não condizia com ter religiões indígenas. Enquanto para os índios, essas duas coisas podiam conviver numa boa. Você podia acreditar nos deuses indígenas e praticar rituais indígenas e juntamente com isso, acreditar em Cristo, na salvação, ir à missa, não eram coisas contraditórias.
Então esse é um exemplo, né, do padre jesuíta, do Mármore da Murta, de como de como o olhar para o outro tem que ser feito levando em conta o significado que o outro atribui à ação. E outra coisa interessante que os padres jesuítas não levavam muito em conta. Dentro da cultura indígena, pelo menos dos povos com que os jesuítas tiveram mais contato, o medo da morte é muito grande. Esses povos indígenas tinham muito medo da morte. E fazia parte da cultura indígena tentar encontrar mecanismos, encontrar meios para superar a morte. E quando os jesuítas chegaram dizendo para eles que Deus havia enviado seu filho para morrer pela humanidade, para que todos tivessem a vida eterna, os índios começaram a ouvir os padres com atenção. Tá, legal, eles têm a fórmula para a vida eterna, e a vida eterna me interessa. Só que eles queriam ter a vida eterna sem abandonar a sua vida, as suas práticas indígenas. E muitas vezes quando os jesuítas diziam, não, você, para alcançar a vida eterna, você tem que abandonar suas práticas anteriores, alguns falavam assim, ah não, então eu prefiro morrer, não quero abandonar minhas práticas indígenas. Se eu puder seguir com as minhas práticas indígenas, eu também faço o que vocês cristãos fazem e aí eu tenho a vida eterna. Mas se eu tiver que escolher entre uma coisa e outra, eu prefiro morrer, prefiro não ter a vida eterna. Então, para os índios atribuem um significado diferente para as práticas que os cristãos atribuem um significado diferente para as práticas dos cristãos. Então os cristãos diziam para os índios que eles tinham que escolher entre uma coisa e outra. Ou você vai ter a cultura indígena ou você vai ser cristão. E para os índios não tinha contradição, eles podiam ter as duas ao mesmo tempo. Então são olhares diferentes de diferentes culturas, e isso causava uma confusão entre eles. Para evitar visões como o eurocentrismo ou visões que colocam uma cultura como inferior à outra, existe um procedimento metodológico dentro da antropologia que nós chamamos de relativismo cultural. O relativismo cultural ele é uma crítica ao etnocentrismo. O etnocentrismo é quando você considera a sua cultura mais importante ou superior às demais. Então eles defendem o relativismo cultural. O que é o relativismo cultural? Ele parte do pressuposto que todas as culturas têm o mesmo valor. Todas as culturas são equivalentes, não tem uma superior e outra inferior. Todas elas têm o mesmo valor. Então, o relativismo cultural adota como procedimento teórico e metodológico considerar que cada manifestação cultural, independentemente da cultura que ela parte, é uma manifestação legítima. E ela é legítima porque é resultado da experiência cotidiana de um determinado grupo e também da interação desse grupo com outros. Então toda manifestação cultural tem valor. Toda manifestação cultural tendo valor, não existe uma que seja melhor do que a outra. Também partindo do relativismo cultural, a gente entende que a gente passa a entender a diversidade cultural como algo positivo. Então não é ruim existirem culturas diferentes. É bom existirem culturas diferentes, porque existindo culturas diferentes, existem vários tipos de solução para vários problemas. Então, às vezes, um determinado grupo vai conseguir uma solução para um problema que o outro não conseguiu. E essa diversidade cultural vai permitir que a solução de um possa ser adotada por outro. Ou que grupos diferentes encontrem soluções diferentes para um mesmo problema. E aí, dependendo do contexto histórico, do contexto geográfico, do contexto social, essas diferentes soluções podem ser aplicadas. Então, o relativismo cultural entende a diversidade cultural não como um problema, mas como algo positivo, algo que enriquece a experiência humana ao longo da história. Porém, essa ideia do relativismo cultural como procedimento teórico e metodológico para analisar todas as culturas como tendo valor em si mesmas, ela gera um problema. E é uma reflexão que eu gostaria que vocês fizessem aí depois sozinhos ou discutissem nos grupos de WhatsApp da vida, que é a seguinte questão.
Para o relativismo cultural, a princípio, toda manifestação cultural é aceitável. Mas a gente pode questionar, será que realmente toda manifestação cultural é aceitável? Se a gente pensar, por exemplo, nos povos indígenas que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses, que tinham entre suas práticas culturais o canibalismo, né, a antropofagia, que é comer carne humana. Essa prática é aceitável? Né, a gente pode pensar assim, se a gente olhar com os olhos desse grupo indígena, desses grupos indígenas que fazem essas práticas, essa prática faz sentido. Ela tem o seu valor, ela tem o seu significado. Mas uma outra cultura, quando tem contato com esses povos indígenas, teria o direito de interferir para que essa prática fosse impedida? Outro exemplo, os astecas faziam sacrifícios humanos. Quando os espanhóis chegaram, eles viram os astecas fazendo sacrifícios humanos, oferecendo a seus deuses. Seria correto os espanhóis tentarem impedir esses sacrifícios humanos, em nome de um valor maior, em nome da humanidade, ou eles estariam errados ao tentar interferir nessa cultura? Vou trazer para um exemplo ainda mais forte. Em alguns grupos africanos, com determinadas interpretações da religião islâmica, interpretações mais radicais da religião islâmica, existe uma prática em alguns povoados de se fazer a extração do clitóris das mulheres. Então, a partir de uma determinada idade, as meninas passam por um procedimento cirúrgico em que o seu clitóris é extraído. Quando eu digo procedimento cirúrgico, eu não estou falando de hospital, é na aldeia mesmo, sem anestesia nem nada. Elas têm o seu clitóris extraído, porque eles acreditam, né, nesses grupos, que a mulher não pode ter prazer na relação sexual. Então ela tem o clitóris extraído, para que ela não tenha prazer, porque eles acreditam que se a mulher tiver prazer, ela vai ter a sua alma corrompida. E aí eu pergunto para vocês, essa é uma prática aceitável do ponto de vista do relativismo cultural? A gente tem que achar essa prática como tendo valor em si mesma, uma prática aceitável, porque dentro daquela cultura ela tem significado? Ou seria lícito que outras culturas tentassem interferir nesse lugar para que essa prática fosse abandonada? Então a gente tem que... é uma reflexão a ser feita, né? Claro, quando a gente fala de diferentes formas de se vestir, diferentes formas de alimentação, diferentes costumes, algumas coisas a gente não dá para dizer que um é melhor ou pior do que o outro. Mas quando a gente entra em temas como esses, que determinadas culturas colocam como aceitável ou como necessário práticas que vão interferir na vida de algumas pessoas, né, que podem matar algumas pessoas ou que podem mutilar algumas pessoas, a questão do relativismo cultural se torna polêmico. Então é uma reflexão a se fazer. Toda prática cultural é realmente aceitável ou existem práticas culturais que podem ser questionadas? Então essa é uma reflexão interessante para que vocês façam. E, eventualmente, pode até ser um tema de redação de Enem, uma questão como essa. Eu acho muito difícil que no atual governo apareça um tema como esse, mas é um tema interessante para reflexão. E aí, próxima vez que a gente se encontrar presencialmente, a gente pode conversar sobre essa polêmica, ou a gente debate pelo WhatsApp, também é possível. Ok? Bom, para encerrar, pessoal, esse vídeo, a gente vai entrar no conceito de alteridade. A gente vai encerrar esse vídeo com esse conceito, o próximo vídeo a gente vai retomá-lo, antes de entrar nos próximos temas. Alteridade significa reconhecer o outro como alguém que possui práticas, saberes e valores distintos dos nossos. Então, a alteridade é reconhecer o outro. E a alteridade é uma atitude que permite aceitar a diversidade cultural e relativizar as próprias práticas. Ou seja, a alteridade me permite aceitar que existem pessoas que vivem de forma diferente da minha
isso é bom, isso é aceitável. E relativizar as minhas próprias práticas. Entender que as minhas práticas não necessariamente são melhores que as do outro. Elas são diferentes e são adequadas para mim, mas de repente pode ser que para o outro elas não sejam adequadas. Então a alteridade me coloca numa situação de equivalência com o outro. As minhas práticas e as práticas do outro estão no mesmo nível. Claro que para mim elas podem funcionar melhor, eu posso preferir as minhas práticas, mas a ideia da alteridade é perceber que as práticas do outro são possíveis e aceitáveis. A partir do momento que eu entendo que as práticas do outro são tão possíveis e aceitáveis quanto as minhas, eu tenho um ponto de partida para o diálogo. Então pode ser que, se eu discorde das práticas culturais do outro, eu posso colocar os meus argumentos para o outro. Mas se eu simplesmente entendo que o outro é inferior ou que o outro está errado, eu não tenho abertura para o diálogo, porque aí eu vou partir do pressuposto que eu estou sempre certo e que o outro está sempre errado. Se eu tenho uma atitude de que pode ser que o outro esteja certo, né, isso é relativizar o meu ponto de vista e valorizar o ponto de vista do outro, aí eu tenho o caminho aberto para o diálogo. A partir do diálogo, eu e o outro podemos chegar à conclusão de que as práticas do outro podem ser melhoradas. A partir do diálogo, posso chegar à conclusão de que as minhas práticas podem ser melhoradas. A partir do diálogo, nós podemos chegar à conclusão de que cada um mantém as suas práticas. Mas essa ideia de alteridade, de perceber que é possível haver pontos de vista e práticas diferentes das minhas, é o ponto de partida que torna possível o diálogo. Ok, pessoas? Dúvidas, mandem e-mails, grupo de WhatsApp, façam a lista de exercícios que está no Siga, leiam o texto e revejam os slides que lá estão. Na data prevista para a nossa próxima aula lá no Siga, haverá um vídeo que a gente vai continuar discutindo esse tema da cultura e da ideologia. Até mais!